Eu chamo à tribuna o doutor Geraldo Tadeu Moreira Monteiro, do IUPERJ, Instituto Universidade de Pesquisas do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, em cuja pessoa cumprimento os demais membros da mesa, subprocuradora-geral, doutora Sandra Quirou, subprocuradora-geral da República, ministro Fux, prazer em reencontrá-lo dos tempos da nossa bancada da UERJ, né? Eu tive o prazer de dividir a docência com o ministro e vejo com muito prazer e muito orgulho o seu desempenho profissional. Demais palestrantes, debatedores, o meu intuito aqui, ministro, nesse curto período de tempo, é mostrar, do ponto de vista da ciência política, os dados que podem subsidiar o debate sobre o financiamento eleitoral por pessoas jurídicas no Brasil e preparei algumas tabelas e alguns gráficos que são bastante eloquentes a respeito do que é o estado atual do financiamento público, do financiamento de campanhas eleitorais no Brasil. Então, vamos começar. Muito bem. Bom, apresentando, então, o problema, eu diria que o financiamento eleitoral, hoje, é uma preocupação em todo o mundo, não apenas no Brasil. Essa discussão ocorre há pelo menos 10 ou 20 anos em diferentes países, a partir dos anos 90, especialmente com a transição para a democracia nos países do leste. Isso provocou uma série de discussões sobre o sistema eleitoral nesses países e, enfim, também a questão do financiamento de campanha, sem contar vários escândalos que surgiram nos países europeus, por exemplo. Nós vimos o presidente Chirac responder a um processo por questões eleitorais, vimos agora Nicolas Sarkozy também diante de um questionamento sobre o financiamento da L'Oréal à campanha eleitoral, vimos essa questão na Itália, na Alemanha. Então, é uma preocupação que não é só brasileira, é uma preocupação mundial, né? Há hoje um movimento no mundo inteiro de combate à corrupção eleitoral e de busca de uma maior responsabilidade entre políticos e eleitores. Aqui está colocado aí no segundo ponto da accountability, que é a ideia de que políticos, homens públicos e eleitores, homens públicos tenham, diante dos seus eleitores, uma maior responsabilidade, especialmente na questão do gasto eleitoral. Há também uma crescente demanda por transparência, e nós temos visto isso no Brasil. Aliás, é importante ressaltar que nós temos feito diferentes pequenas reformas no Brasil. A questão da transparência foi implementada a partir de 2009 no Brasil e 2012 também, com a obrigação por parte dos partidos políticos de revelar os seus doadores de campanha. Então, hoje nós temos acesso no site do TSE a toda a lista de doadores de campanha, né? E podemos trabalhar com essa informação, né? E, finalmente, um tema que tem surgido muito aqui nos nossos debates, que é a questão da equalização da competição política. Sempre o nosso ponto nevrálgico é sempre o de criar condições de igualdade na competição. Muito bem, então, vamos fazer um pequeno diagnóstico do financiamento eleitoral no Brasil, e aí eu deixo os senhores verem a curva de crescimento dos gastos eleitorais. Os gastos de campanha no Brasil são dados oficiais, extraídos do site do TSE, e algumas dessas tabelas foram extraídas do site do Transparência Brasil, num site chamado As Claras, onde é feito todo um trabalho de acompanhamento dos gastos eleitorais. Então, como os senhores podem perceber, houve um salto muito significativo no volume de gastos de campanha, foi ressaltado aqui pelo eminente deputado Henrique Fontana, e aí os dados comprovam integralmente isso. Nós passamos, e no próximo slide nós vamos ver isso, nós passamos de gastos da ordem de 798 milhões de reais em 2002
para 4.559 bilhões de reais em 2012. E aí eu fiz um pequeno comparativo. O PIB brasileiro cresceu 41,3% no período, a inflação foi de 78% e o crescimento dos gastos eleitorais foi da ordem de 471,3%. Então, nitidamente, há um inflacionamento dos gastos eleitorais, muito além daquilo que foi o crescimento do PIB, por exemplo, ou até mesmo da inflação. Então, nós não estamos falando de uma espécie de correção monetária dos gastos. Nós estamos falando de um mercado altamente inflacionado. Aí eu fiz uma tabela que permite qualificar um pouco esses dados. Né? Nós estamos vendo aí, deixo os senhores analisarem, nós temos o país, a população, o PIB, sempre em milhões de dólares, o gasto eleitoral, apurado para os diferentes países, o gasto per capita e o gasto sobre o PIB. E aí nós podemos perceber, por exemplo, que países como o Reino Unido ou a França têm um volume de gastos infinitamente menor que o nosso. E isso está convertido para dólares, né? Porque, claro, os dados originais estão em euros, mas aqui nós vemos, por exemplo, que a França gastou cerca de 30 milhões de dólares para fazer a sua campanha eleitoral de 2012. Nós vamos ver que isso corresponde quase que à doação de um único doador na campanha de 2012. Um único doador doou quase exatamente tudo que foi consumido na eleição francesa. E um último dado impressionante é que, dois dados, né? O Brasil tem um gasto per capita que é muito acima do que fazem, por exemplo, a França, a Alemanha e o Reino Unido. Né? Então, um país que o Brasil tem um gasto de 10,93 dólares per capita. E também, o que é mais impressionante, o Brasil é o país que tem a maior proporção do PIB gasto em campanhas eleitorais. Como vocês podem ver, 0,89% do nosso PIB é gasto de campanha eleitoral, e superando, inclusive, os Estados Unidos, com 0,38%. Então, embora a campanha nos Estados Unidos tenha custado 6 bilhões de dólares na última campanha de 2012, e a do Brasil 2 bilhões de dólares, quando a gente compara com o PIB, a gente vê que o Brasil é o país que mais gasta em termos eleitorais no mundo. Bom, mais um dado importante, doações a candidatos versus doações a comitês. Nós temos visto, de 2008 para cá, crescer o número de doações a comitês, que o Ministério Público Eleitoral sabe disso, né? Isso é uma forma bastante usual de disfarçar doações a candidatos. A gente doa para o comitê distribui entre os candidatos. Então, a gente tem visto aí o crescimento das doações aos comitês. Esse dado aí mostra que, ao longo do tempo, tem diminuído substancialmente a contribuição por pessoas físicas. Se vocês olharem lá no primeiro... realmente aqui não, a gente não consegue marcar aqui, mas em 2004, no canto superior esquerdo, nós tínhamos 27% das contribuições dadas por pessoas físicas. Em 2008, esse percentual cai para 14%, praticamente a metade. Em 2010, para 8,7%, em 2012, apenas para 4,9%. Ou seja, as empresas, as pessoas jurídicas, hoje são responsáveis pelo financiamento de 95% dos gastos eleitorais. Acho que está muito claro quem está inflacionando esse mercado é a empresa privada. Mas temos dados mais eloquentes ainda. Esse gráfico de dispersão, ele mostra, senhor ministro e demais companheiros, que há uma proporção de quase 100% entre, uma correlação de quase 100% entre mais votos e mais recursos. Quanto mais dinheiro na campanha, mais votos. Se nós olharmos a curva de 2004 até 2012, ela é muito parecida, quer dizer, na verdade, o gráfico de dispersão ele mostra, numa das linhas é o montante de recursos e na parte de baixo o montante de votos. Chegamos até o ponto que, em 2012, nós temos uma correlação perfeita. A correlação é de 1,00, que corresponde
100% de correlação. Todos os candidatos que se elegeram ou que tiveram mais votos foram aqueles que tiveram mais dinheiro. Então, me parece que esses dados mostram que há uma influência nítida, clara, do poder econômico nos resultados eleitorais. Eu trouxe aí também à consideração algumas das maiores doações a Campanhas Brasil em 2010, são os dados que estão consolidados. Então, vejam, senhores, que dos 10 maiores doadores, 6 são construtoras, são empreiteiras. Especialmente, a Camargo Correia, que doou 50 milhões de reais, o que é aproximadamente 25 milhões de dólares, ou seja, praticamente tudo que a França gastou para fazer suas eleições presidenciais e legislativas no ano de 2012. Ou seja, nós estamos despendendo um montante de recursos muito significativo. Nós não, as empresas privadas estão despendendo um montante muito significativo de recursos. E claro, senhores, que as empresas privadas, e aí eu concordo inteiramente com o que disse o doutor César Brito, né, empresa privada não tem cidadania, ela não é cidadã, ela não pode votar nem ser votada, ela tem interesses. Então, também, como disse o professor doutor Daniel Sarmento anteriormente, né, o que mostra que as empresas não têm ideologia é o fato de que elas doam para candidatos de partidos opositores. Então, nós não estamos falando de liberdade de expressão, nós estamos falando de investimento. E é disso que se trata. Nós sabemos que essas empresas, ao financiar candidatos pelo Brasil afora, em diferentes estados, se a gente pegar o mapa, por exemplo, da Camargo Correia, a gente vai ver que ela financiou candidatos em todo o Brasil e de todas as tendências políticas, exceto, obviamente, as tendências de esquerda. Bom, vou me permitir, senhor ministro, algumas ideias e princípios e diretrizes para uma reforma do financiamento eleitoral, porque nós estamos diante dessa questão. Bom, primeiro, os objetivos da reforma, a meu ver, deveriam ser combater a corrupção, acho que estamos todos de acordo com relação a isso, estabelecer igualdade entre os competidores, permitir um maior empoderamento dos eleitores, com maior controle, maior transparência, e o fortalecimento dos partidos políticos em face dos financiadores, porque as experiências internacionais mostram que entre o eleitorado ou o partido e os seus financiadores, o parlamentar, enfim, o eleito, acaba sempre considerando os interesses dos seus financiadores, porque ele sempre pensa na sua reeleição. Bom, os instrumentos para a reforma me parecem claros também a partir da experiência internacional. Transparência, com a identificação de doadores, nós já temos isso no Brasil. Estabelecimento de tetos para gastos e para doações, efetividade dos meios de controle e punição, também temos que reforçar o papel do Ministério Público Eleitoral e da própria Justiça Eleitoral, a conjugação entre meios privados e públicos de financiamento eleitoral, e eu quero declinar aqui que eu não sou favorável ao financiamento público exclusivo de campanha, porque, a meu ver, isso gera dependência em relação ao Estado, não estão claros os critérios de distribuição, serão os mesmos do fundo partidário, os partidos maiores vão receber mais do que os menores, como ficam os partidos menores e as novas tendências? E, last but not least, né, a opinião pública brasileira certamente não gostaria de pagar mais essa fatura. Quanto é que vai ser o financiamento de campanha? 3 bilhões dos cofres públicos? Provavelmente o eleitor não vai querer discutir essa possibilidade. Né? E restrição às atividades dos governantes candidatos, que aí nós estamos discutindo um ponto muito mais importante. Basicamente, eu vou procurar ser bem sucinto, vou deixar aí aos senhores a leitura. Nós falamos muito aqui das doações por pessoas jurídicas, e aí está a lista da própria lei eleitoral, que mostra que já várias pessoas jurídicas são impedidas de doar. Entidade de utilidade pública, entidade de classe sindical, beneficentes religiosas, enfim, organizações não governamentais, ou seja, praticamente todas as pessoas jurídicas já são impedidas de doar, menos a empresa privada, o que cria mais um desequilíbrio. Né? Os sindicatos podem ter seus candidatos, podem querer apoiar seus candidatos, mas eles não podem doar, enquanto as empresas livremente podem doar, claro, submetidas às regras da lei. Deixo aí os senhores verem os países que adotam proibições ou restrições às doações por empresas, ressaltando, por exemplo, que a França proíbe cabalmente toda e qualquer contribuição por empresas, só pessoas físicas podem doar. E nós vemos que
o volume de gastos eleitorais na França é infinitamente menor do que o nosso. Então, é possível desinflacionar a campanha política. E, em um parênteses, o ministro fala até contra a minha própria causa, porque eu trabalho com pesquisas eleitorais. Estou falando como cidadão e não como empresário. O estabelecimento do teto também já foi dito aqui anteriormente, e eu coloquei aí uma lista dos brasileiros mais ricos, segundo a revista Forbes, e ficamos a imaginar qual seria a contribuição que cada um deles individualmente poderia dar aos seus candidatos, enquanto, como já disse aqui, quem doa R$ 1.500 pode ser acusado de abuso de poder econômico. Também países que fixam tetos para doações. E, por último, o estabelecimento pela Justiça Eleitoral de um teto de gastos que, como, se não me engano, o ministro Alckmin ressaltou aqui, o artigo 17A já prevê uma lei, prevê uma lei que possa definir o limite de gastos. Se nós tivermos limite de gastos, limite de contribuição por pessoas físicas e proibição de doação por pessoas jurídicas, nós vamos ter uma campanha certamente muito mais limpa, muito mais igualitária e muito menos inflacionada no Brasil. Muito obrigado, senhor ministro.